Doutor, já tínhamos colocado essa questão aqui que tem que ver com as últimas recomendações, ou uma das recomendações mais recentes da OMS, que diz que uma pessoa assintomática agora já não tem a necessidade de ficar 14 dias no isolamento e fazer os 2 testes PCR positivos para ser considerada curada, para receber alta, mas sim, no espaço de 10 dias, pode ser considerada, pode sair do isolamento, ainda, embora continuasse com alguma carga viral, mas essa carga viral já não iria provocar o risco de contaminação. Muitas pessoas têm telefonado para nós, deixado mensagens, estão apreensivas quanto a essa situação, porque se num espaço de tempo não muito longo era necessário antes 14 dias e até houve situações em que se disse 21 dias mais esses 2 testes negativos, e agora basta 10 dias e sem testes, no final destes 10 dias a pessoa já está livre, pode sair, pode circular, pode trabalhar, embora com vírus, mas esse vírus não provoca risco de infecção. O que é que o doutor tem ainda a acrescentar ou a dizer para tranquilizar ou para esclarecer mais as pessoas que estão algo apreensivas quanto a isso? O que devo dizer, portanto, vem na sequência do que tenho estado a dizer. Nós em Cabo Verde, nós não implementamos medidas levianamente. Portanto, nós implementamos medidas com base nas evidências científicas. Nós temos estado a seguir as recomendações globais da Organização Mundial da Saúde e muitas vezes adaptadas à realidade de Cabo Verde, mas a entidade, a nível das Nações Unidas, a nível mundial, a entidade técnica especializada nesta matéria é a Organização Mundial de Saúde, que ao fazer recomendações aos países se baseia em estudos, em amostras representativas dos vários países que já tiveram e que têm neste momento a Covid-19, e para chegar a merecer o nível de recomendação é porque já foi feito uma série de estudos, uma série de constatações, evidências, para poder, portanto, sair para o público, para os países e servir como uma recomendação. Nós estamos analisamos atentamente todas as recomendações antes da sua aplicação e nós, em relação a esse aspecto em particular, estamos a seguir, portanto, as recomendações que, como eu disse, estão baseadas em evidências encontradas pelos estudos que a própria OMS fez, e também exercendo a sua função de apoiar tecnicamente os países, e é neste contexto que tomamos essa medida. Doutor, as novas orientações da OMS vão no sentido de não se fazer testes PCR a uma pessoa infectada assintomática, dizendo agora que depois de 10 dias, até já não se fala de 14, ela pode ter alta. Isto está a disputar polémica mesmo em Portugal. Nós temos acompanhado, e a própria Ordem dos Médicos de Portugal posiciona-se contra isso, alegando que será a redução da realização de testes e que era uma medida mais para satisfazer o poder político, no sentido de se passar uma outra imagem do número de casos em Portugal. Nós temos acompanhado desde o início desta pandemia avanços e recuos quanto a medidas e orientações tomadas pela OMS, primeiro com a questão das máscaras, depois outros assuntos. O doutor, como infecciologista, acha que já devíamos ir por este caminho, tendo em conta todos estes cenários, avanços e recuos, quando ainda não se conhece a fundo muitos pormenores sobre esta pandemia da Covid-19? Está a falar em relação à realização do PCR, é isso? Sim, sim, das pessoas infectadas, assintomáticas, que agora, ao fim de 10 dias, já não precisam de teste PCR, quando antes tinham que fazer 2 testes PCRs negativos para serem considerados recuperados e terem alta. Bom, isto, nós aqui estamos a falar de um critério de alta. E, como sabem, esta é uma situação nova e ao longo desse período todo já se tem evidências de que a fase mais crítica, digamos assim, em relação à capacidade de infecção do vírus, à sua
infecciosidade são os 5, 6 primeiros dias, não é? E que a partir daí já a capacidade de infecção que esse vírus teria para infectar outras pessoas já ia reduzindo. Por isso é que se fala em 10 dias, que seria o dobro do período em que esse vírus tem a capacidade de infectar. Portanto, para dar uma margem de segurança onde a partida esse vírus já não teria mais capacidade para infectar outras pessoas. Nós temos, e aí nos leva agora a compreender porque é que algumas pessoas que nós tivemos aqui em Cabo Verde que já estavam assintomáticas e ficaram mais de um mês. Há pessoas que ficaram quase 2 meses no isolamento, o PCR sempre a dar positivo. Aquilo que nós sabemos atualmente com as evidências é que a partícula viral que está a ser identificada pelo PCR nesse período é uma partícula viral que não tem capacidade para infectar outras pessoas. Não é? E isso foi feito estudos e verificou-se realmente por uma outra técnica em que se analisa se o vírus está ou tem competência para continuar a sua replicação e viu-se que não. Por isso é que a OMS dá essa orientação em relação à alta, mas não é em relação, por exemplo, ao rastreio ou ao diagnóstico. Ao diagnóstico ainda deve-se fazer o teste para que nós possamos saber se a pessoa tem ou não a infecção. Mas em relação à alta, passa-se o período e aí a pessoa pode ter alta porque a probabilidade dessa pessoa ir infectar outras pessoas, ela praticamente não existe. E isto vem também ajudar na questão da gestão do estoque de testes. Como sabem, é um recurso que nós temos que gerir com muita cautela porque não há muita quantidade e todos os países neste momento estão à procura desse teste. Portanto, isso vai ajudar porque vamos ter mais testes para utilizar no diagnóstico. Doutor, e também, desculpe, só para terminar, também o pessoal do laboratório terá, digamos assim, menos trabalho e poderão dar respostas muito mais céleres, que é o que nós temos estado a notar nos últimos dias. Eu gostaria de voltar ao assunto também das altas e dos recuperados, porque há uma questão que preocupa muita gente, porque também parece ser um disseminador de uma mensagem dúbia. Quando as pessoas são contactadas e é-lhes dito, pessoas que estiveram positivas, são contactadas e é-lhes dito que já cumpriram os 10 dias, podem fazer a sua vida normal porque estiveram sempre assintomáticas, sem nunca sequer ter sido vistas por um profissional de saúde. Isto não entende isto como uma mensagem que não é positiva, porque as pessoas pensam, 10 dias sem PCR, sem ser visto por ninguém, só porque eu disse que eu estou assintomático, já me dizem que eu posso voltar à minha vida normal, só por um telefonema. Bom, aí são orientações, mas as delegacias de saúde devem analisar a forma como implementam essas orientações. Nós não temos recursos, quando eu digo recursos, estamos a falar de equipamento de proteção individual ou até mesmo profissionais de saúde, suficientes para fazer uma avaliação de cada uma das pessoas, porque são muitas. E as pessoas têm um seguimento durante o período do isolamento via telefone, mas isso tudo são recomendações nomeadamente da OMS e de outros organismos internacionais ligados à saúde. Pode-se fazer esse seguimento por via remota, por via telefone. E as pessoas nós partimos do princípio que a pessoa está a zelar pela sua saúde e não vai omitir que está com sintomas, não é? Porque poderá ter uma consequência. Mas as delegacias de saúde poderão otimizar a implementação dessas recomendações. Portanto, parte-se do princípio que, aliás, já está aprovado cientificamente, de que a partir do momento que a pessoa tem o seu diagnóstico, conta-se os 10 dias de que falou, estando essa pessoa nunca teve sintomas, nunca apresentou sintomas. As evidências científicas que já foram até publicadas numa nota técnica da OMS dizem que os primeiros 5 dias são os dias críticos para a transmissão desse vírus, de acordo com as evidências
tiveram acesso até agora. Portanto, deu-se o dobro desse período para que haja uma garantia de que realmente a probabilidade de haver transmissão desse vírus de uma pessoa para outra é praticamente de zero, não existe. Portanto, é por isso é que há essa orientação da alta sem a necessidade do teste e também, se a pessoa diz que está assintomático, não há necessidade de ter aquela avaliação presencial, digamos assim, para se consolidar este processo, para fechar este processo. É só isso. Não... Eu só queria que me dissesse se admite ou não que esta fase, esta forma de declarar as altas também poderá estar a passar uma mensagem não muito positiva naquilo que refere à gravidade da doença. Não, nós temos situações graves, são situações diferentes. As pessoas que, a partir das pessoas que ficam em isolamento domiciliar e que estão assintomáticas, não têm a mesma gravidade do que aquelas que ficam internadas no hospital. Mas a população precisa entender isso, não é? E também precisa entender que, às vezes, pode ocorrer, embora não seja frequente, de uma pessoa ser diagnosticada e não ter sintomas ou ter sintomas muito leves e haver uma evolução para a gravidade. Portanto, e essa evolução para a gravidade ela pode ocorrer no 6º dia, no 7º dia. Portanto, ultrapassando isso, provavelmente não haverá, eu repito, não haverá muita probabilidade da pessoa apresentar uma complicação. Mas isso tudo pode variar dependendo de pessoa para pessoa. Portanto, cada caso é um caso para ser analisado. E se a pessoa estava assintomática, continuou assintomática e no momento em que supostamente vai ter alta, essa pessoa ainda está assintomática, ela tem alta, mas com a recomendação de que se sentir algo, pode contactar a delegacia para haver a retoma dessa avaliação. E aproveito a oportunidade para dizer que, para relembrar que estamos perante uma doença que tem uma regra universalmente aceite, que é 80, 15 e 5. Portanto, 80%, 15% e 5%. Isto é, 80% das pessoas são assintomáticas, muitas delas nem sabem que estão infectadas, 15% são pessoas que necessitam de algum cuidado médico e 5% são pessoas que precisam de cuidados mais especializados e é nesses 5% que os óbitos podem ocorrer. E temos estado, portanto, a verificar essa estatística ao longo, portanto, desses 5 meses. Dizer que o número de positivos que nós encontramos e que divulgamos todos os dias são aquelas pessoas que foram submetidas a testes. Se aplicarmos a regra dos 80%, quer dizer que nós estamos a diagnosticar no universo dos 20% que estão a faltar. Ou seja, estamos a trabalhar na ponta do iceberg. Só conhecemos um bocadinho dos casos que existem na comunidade. Portanto, existem muito mais casos, 4 vezes mais casos na comunidade. Mas isto não é só em Cabo Verde. No mundo inteiro, as estatísticas que são divulgadas diariamente dizem respeito à tal ponta do iceberg, porque a maioria dos casos está na comunidade e não está sendo diagnosticada. Isto é bom por um lado, mas também pode não ser bom. É bom porque a infecção na comunidade segue o seu caminho e vai produzindo imunidade nas pessoas, o que é muito bom para a comunidade, mas também não é bom porque faz também disseminar a transmissão sem conhecimento das autoridades e muitas vezes sem o conhecimento das próprias pessoas se estão ou não infectadas. Portanto, não é de se estranhar se fizermos mais testes, vamos encontrar mais positivos. Portanto, esse aumento do número de casos relativo que vamos dizendo todos os dias tem a ver também com esse aumento do número de testes que vimos fazendo. Como eu disse, passamos
de 300 e tal testes por semana, passamos para 700 e tal, passamos para 1.500 e neste momento estamos com 2.300 testes por semana. Isto, a implicação é que estamos a conhecer melhor as infecções que estão na comunidade. Muitas vezes não quer dizer que a situação piorou num resultado de um dia para o outro. Quer dizer que procuramos mais, encontramos mais daqueles que já existem. Não é que apareceram mais casos. Esta é uma nuance para podermos perceber melhor a dinâmica dessa transmissão. Disse também que cá em Santiago, concretamente na praia, tendem, portanto, aliás, confirmou, vão fechar um dos hospitais de campanha por, portanto, não haver doentes neste momento, por estar praticamente vazio. Estamos a pensar em fechar um dos hospitais de campanha porque não temos doentes suficientes para manter 2 centros e vamos proceder à transferência de doentes de um dos centros para o outro e assim, portanto, evitarmos duplicação de pessoal. Já dissemos que tínhamos desativado o centro o Hospital de Campanha do Estado Nacional. Aí também em Santa Catarina, onde se situava, portanto, os centros de internamento para todo o Santiago Norte, portanto, foram portanto, desativados 2 centros de internamento em Santiago Norte, portanto, que dava também cobertura a Santa Cruz. Só temos um aí que ainda continua ativo. Queria um comentário seu com relação à decisão com relação às viagens, não é? Portanto, pelas informações que nós tivemos, o Conselho de Ministros resolveu dizer que, ou estipulou que nas viagens com 3 horas e meia, portanto, viagens de barco com 3 horas e meia, portanto, são permitidas lotações totais, ou seja, 100% da lotação. Eu vou daqui para São Nicolau, se a viagem for de até 3 horas e meia, o barco pode ir cheio. Não é? Quem disse isso? Pelas informações que nós temos, foram vindas do Conselho de Ministros. E que as viagens até 5 horas, então a lotação desce para metade. Eu perguntava-lhe se, por aquilo que conhece disto tudo, se é uma medida razoável. Eu não posso comentar porque não conheço essa decisão que me está a dizer aqui. Não conheço não posso comentar, ainda não conheço. Nas viagens interilhas de barco, com tempo de duração inferior a 3 horas e meia, ou seja, inferior a 3 horas e meia, a ocupação pode ser de 100%. Nas viagens interilhas de barco, com duração superior a 4 horas, a ocupação será de 75%, ou seja, a lotação máxima será de 75%. Bom, a outra questão tem a ver com a lotação dos navios nas viagens interilhas. Na sexta-feira, o Governo, o Conselho de Ministros, aprovou um diploma que permite que haja ocupação dos barcos nas viagens a nível nacional, nas viagens com menos de 3 horas e meia, 100% de lotação. Portanto, a ocupação 100%. Inferior a 4 horas, 75% lotação máxima. O que parece esta medida do Governo? O que é que nos diz? Sim, esta medida, do meu ponto de vista, é uma tentativa de gerir riscos, portanto, riscos de transmissão. Portanto, só podemos entender que é, portanto, com o objetivo de gerir os riscos de contaminação durante as viagens. Portanto, é isso que eu tenho a dizer. No momento em que o país registra casos, a Ilha do Fogo com vários casos, portanto, há circulação de pessoas de uma ilha para a outra, a ocupação a 100% dos barcos. Não parece um pouco arriscado? Eu não vou comentar uma decisão do Governo, e não me compete a mim comentar essa decisão enquanto Diretor Nacional da Saúde, e, portanto, já fiz o comentário que eu tinha para fazer. Portanto, entendo a medida como uma medida para contenção e para mitigação de riscos. Portanto, está enquadrado dentro da gestão de riscos. São medidas, são decisões que são tomadas
e que temos que respeitar.